Bob e Célia estavam prestes a se casar. A cerimônia era no museu onde o futuro marido trabalhava. Ali trabalhava com seu tio Walter, que também era seu chefe e seria o padrinho de casamento. Quando a festa estava prestes a começar, o padrinho disse à noiva: "Você já tem algo novo e algo azul, só precisa de algo velho." E tirou do bolso um estojo de couro que continha um anel de metal preto de formato hexagonal e com um estranho símbolo gravado em cada lado. O colocou em sua mão dizendo que era provavelmente a herança mais velha de sua coleção, o antigo anel de noivado babilônico. A inscrição dizia: "Minha amada, minha por toda a eternidade." A jovem o abraçou e sorriu alegremente. Ela teria o privilégio de levar em sua mão uma peça única e extremamente valiosa. Logo, os organizadores indicaram que deveriam entrar na sala e caminharam juntos em direção ao altar, onde estava sendo realizada a cerimônia. O padre olhava complacente para os convidados enquanto esperava a noiva chegar. Célia sorria timidamente para sua irmãzinha, que dançava à frente, espalhando pétalas de rosa. Em sua mão esquerda estava o anel, e Bob percebeu que era um do museu. Quando chegou diante dele, se abraçaram. O jovem não conseguia parar de olhar para o rosto de sua futura esposa, radiante e linda. O padre começou a cerimônia e Bob piscou para sua amada. De repente ficou sério, quando percebeu que o rosto dela tinha uma expressão assustada. Não estava olhando para ele, mas sim um pouco mais longe, para um lugar vazio do outro lado do altar. Podia ver que sua garganta estava contraída, como se estivesse tentando com todas as suas forças se conter para não gritar. Bob seguiu seu olhar, mas não viu nada estranho. Então percebeu que Célia estava tentando tirar o anel que tinha no dedo. Ficou surpreso, pois o objeto era muito mais largo que seu dedo fino. No entanto, não conseguia tirá-lo, ou mesmo girá-lo. Enquanto puxava desesperadamente o anel, uma fina gota de sangue escorreu sob o metal escuro e formou uma mancha vermelha em seu vestido. Célia o olhou com uma expressão de impotência e sussurrou: "Querido, o anel. Não posso tirá-lo. Está muito apertado." Bob se aproximou dela e disse para não se preocupar, que tirariam mais tarde. Ela o olhou angustiada e disse que a estava machucando muito e que o dedo estava inchando. Durante toda a cerimônia continuou puxando o anel. E assim que acabou, e foram bombardeados com chuva de arroz, os recém-casados entraram no carro. Quando estavam no carro, ela lhe disse que tinha sido muito lindo e romântico usar aquele anel antigo da coleção. Seu marido lhe contou que tinha se assustado, apontando para o anel preto que agora parecia solto no dedo da mulher. Não entendia por que seu dedo havia ficado tão inchado antes. Sua esposa alegou que era tudo por causa dos nervos, e então, entre risos, disse: "Imagina como eu estava nervosa, que cheguei a delirar desde que viu o coco em um canto." Ela riu envergonhada, mas o homem sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo. Quis saber mais, e ela continuou: "No começo parecia um cachorro muito grande, e sua cor era cinza escuro, menos a cabeça. Mas não quero falar sobre isso de novo. Foi apenas uma ilusão." E imediatamente depois tirou o anel e entregou ao marido para que o guardasse. Lhe disse que era muito pesado e ficava escorregando. Realizaram um banquete em um ótimo restaurante e a festa foi fantástica. Toda sua família e amigos tornaram aquele dia inesquecível para o casal. Depois de várias horas comendo, bebendo e dançando, foram para o hotel, onde passariam a primeira noite de casados. Assim que entraram na suíte nupcial, Bob e Célia deram um longo abraço. O homem esvaziou os bolsos e deixou o anel de noivado babilônico sobre a mesa. Tirou o paletó e disse à esposa que ia à recepção buscar 2 garrafas de água. Depois de esperar vários minutos para que o jovem na recepção fosse buscar as garrafas no restaurante, Bob voltou e bateu na porta. Mas Célia não abria. Bob bateu novamente, um pouco mais forte, enquanto chamava o nome de sua esposa. E desta vez, obteve uma resposta. Uma voz áspera e estridente que gritou com ele em um idioma que nunca tinha ouvido antes. Era uma voz feminina e lembrava a de sua esposa. Porém, não era suave e doce como a dela. Nervoso, Bob bateu forte na porta com medo dos sons que vinham de dentro. Podia ouvir um barulho semelhante a um forte vendaval, embora lá fora a noite estivesse tranquila e quente. E 2 vezes ouviu uma espécie de som profundo, como o rosnado de um macaco,
mas acompanhado de palavras. Empurrou a porta com os ombros, causando tanto alvoroço que o porteiro e a recepcionista subiram para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram, viram Bob abrir a porta com o impacto de seu corpo. Os três entraram no quarto e viram Célia deitada na cama, envolta em um vestido verde que pendia em farrapos. O sangue escorria de sua boca e seu corpo, seminu, estava cheio de marcas de violência. Bob se fixou em seu dedo. Estava usando o anel do museu. Se aproximou de sua esposa e perguntou o que havia acontecido. Quem havia feito isso com ela? Se virou para a recepcionista e viu atrás dela uma fila de clientes espiando pela porta. O jovem acariciou a bochecha da esposa, falando suavemente com ela. Enquanto fazia isso, o anel babilônico escorregou de seu dedo e foi rolando até o pé de Bob. Uma parte de seu exterior em forma de hexágono se abriu. E o homem a pegou, olhando em seu compartimento oculto. Dentro havia um pedacinho de tecido que parecia seda misturado com fio preto. Depois de alguns minutos, um médico entra na sala. Assim que viu Célia, levou a mão à boca, tratou de seus ferimentos e aconselhou Bob que a mulher não se mexesse por vários dias. Enquanto falava com o jovem, notou o anel que tinha na mão e perguntou se podia ver. Bob olhou para sua mão e o entregou ao médico. Este o observou de todos os lados, examinando cuidadosamente o pedaço de pano que tinha oculto. E logo depois disso disse: "Uau, é um anel da cultura babilônica primitiva, de acordo com essas escrituras." Depois, pegou o jovem pelo braço, levando-o para fora da suíte. Lhe disse que o melhor que podia fazer era dormir no quarto ao lado, para deixar sua mulher descansar e para que a polícia pudesse fazer as investigações. O guarda do hotel ficaria vigiando a porta a noite toda para que ninguém entrasse. Bob insistiu que alguém havia entrado, forçando a porta, mas o médico lhe disse que a porta não estava forçada. Lhe disse também que, durante todo o tempo em que esteve lá embaixo, esperando as garrafas de água, um dos funcionários havia passado por aquele corredor, e ele não viu nem notou nada de estranho, e pela varanda também não era possível, pois estavam a quase 20 metros de altura. O jovem afundou ao ouvir as palavras do médico. Seus olhos estavam arregalados com uma expressão incrédula. O que estava tentando lhe dizer? Que ele era suspeito de machucar sua esposa? Bob acabou dormindo graças aos sedativos que o médico lhe deu para os nervos. Quando viu que o jovem estava em um sono profundo, saiu do quarto na ponta dos pés, levando consigo o anel. Se dirigiu à sua clínica e sentou-se em sua poltrona. Era um caso muito estranho e trágico. Suspirou olhando para o pesado anel enquanto pensava sobre o assunto. Abriu o compartimento secreto e olhou por um momento para o tecido fino de seda misturado com outro material preto. E, impulsivamente, removeu uma amostra e a colocou sob o microscópio, como suspeitava. Ambos eram restos de cabelo, mas estranhamente combinados. Então o que parecia seda era cabelo humano, e os filamentos pretos provavelmente eram de algum animal, como um cachorro ou um macaco. O médico estreitou os olhos e, de repente, uma ideia insana surgiu em sua cabeça. Voltou para o carro e voltou para o hotel. Ao chegar, disse ao guarda que queria fazer uma checagem com a jovem para ver se ela ainda estava estável e não apresentava desconforto. Então, o deixaram entrar no quarto. Se sentou com cuidado na cama, tomou seu pulso, franzindo a testa enquanto dava outra olhada nos arranhões e hematomas em seu pescoço e ombros. Depois, com muito cuidado, colocou o enorme anel em seu dedo e esperou. Quase instantaneamente, a expressão calma da jovem desapareceu, dando lugar a uma espécie de êxtase misturado com medo. Começou a se agitar durante o sono e o médico teve que se aproximar de seu rosto para decifrar suas palavras. Era uma combinação de inglês e sumério, a antiga língua da Babilônia. De repente, a jovem gritou e, diante dos olhos do médico, um enorme hematoma começou a aparecer em seu pescoço. Outro logo apareceu em seus ombros, enquanto estremecia e gritava novamente. Embora a noite ainda estivesse tranquila, o som do vento era ouvido bem próximo e forte. O médico enxugou o suor da testa, engoliu em seco e tirou o anel do dedo de Célia. O anel havia se contraído, deixando uma marca profunda em seu dedo. O homem traçou os arranhões e hematomas no corpo da jovem. Algumas feridas estavam sangrando. As unhas, que há pouco tempo atrás arranhavam desesperadamente o ar ao redor, agora estavam quebradas, como se tivessem esbarrado em algum objeto sólido. O médico as examinou mais de perto, abriu uma navalha e tirou algo de debaixo de uma delas. Era um cabelo preto,
exatamente igual ao que estava dentro do anel. Mas talvez a própria jovem tivesse bisbilhotado naquele compartimento secreto antes de tudo isso acontecer. O médico saiu do quarto e entrou na habitação onde havia deixado Bob dormindo. Ao ouvi-lo entrar, o jovem acordou e perguntou se já haviam pego a pessoa que havia feito aquilo com sua esposa. Mas o médico olhou para ele com uma cara de preocupação e lhe disse que aquilo não havia sido obra de ninguém. Lhe disse que acreditava que os arranhões e hematomas de sua esposa eram estigmas, que havia sido causado por histeria e auto-hipnose. Bob o olhou espantado. Não achava que sua esposa estava histérica ou precisava de ajuda mental? O médico lhe disse que durante o pouco tempo que o jovem havia deixado a sua esposa sozinha no quarto, ela havia se tornado especialmente sensível ao que é conhecido como psicometria. Bob tinha ouvido falar do assunto. Compreendia que um médium em psicometria podia segurar o objeto nas mãos e sentir seu passado. O médico lhe disse que, embora parecesse impossível, ele havia visto algo assim acontecer com sua esposa durante o transe. Esses eventos estavam impressos no anel. Mas algumas pessoas eram mais receptivas que outras, e Célia era uma delas. Havia revivido uma experiência que estava fortemente impressa no antigo anel babilônico que usava. Depois de tentar decifrar algumas palavras do que a jovem havia sussurrado em seus sonhos, o médico afirmou que o objeto era o anel de noivado de alguma jovem da antiga Babilônia. Bob lhe disse que já tinham essa informação no museu, mas o que não sabia era a informação que o médico continuou lhe dando, que além de ser um amante de sua profissão, também era um amante da história e das antiguidades. Existe um antigo costume religioso, como você certamente sabe, entre os adoradores do deus Baal, que em babilônico é Bel. Se tratava de um rito horrível. Logo após o casamento, a jovem noiva foi forçada a se sentar no templo e se entregar ao primeiro estranho que deixasse cair um punhado de prata em seu colo. Ela não podia recusar, mesmo que fosse algum depravado. Depois, e só depois, a noiva poderia sair legalmente com seu marido. Era uma prática tão inimaginável que os cananeus chamavam o deus de Senhor da Vergonha, ou Baal-Zebub, o Senhor das Moscas. O estranho, é claro, representava Bel. Um monstro peludo e indecente com o corpo de uma fera, mas às vezes, se a menina era muito bonita e inocente, o próprio Deus reclamava seus primeiros frutos, que era como se chamava aquela prática. Bob o olhava com os olhos atordoados. Não podia acreditar que sua esposa tivesse vivido isso. O médico continuou sua explicação. É uma experiência verdadeiramente assustadora. Não é à toa que seu corpo está fisicamente afetado, a ponto de mostrar aqueles terríveis ferimentos. De todas as divindades ímpias da antiguidade, Bel ou Baal era conhecido e desprezado por sua obscena brutalidade. A maioria dos profetas da cristandade pregaram contra ele e queimaram seus templos. Daniel, Isaías, Jeremias não exageraram nem um pouco quando proclamaram os ritos de Bel como uma abominação. Bob tremia incontrolavelmente. Não podia acreditar que sua esposa tivesse passado por uma situação tão horrível. Tinha que fazê-la esquecer aquela terrível experiência. O médico lhe deu um tapinha nas costas e lhe disse que o pesadelo logo terminaria. Olhou pela janela e descobriu que o sol estava começando a brilhar no topo das montanhas. Disse ao jovem que certamente Célia estava prestes a acordar, faminta, e perguntando por sua ausência. O jovem deu um pulo e foi com o médico até a suíte nupcial. Célia olhava para o médico, cobrindo o vestido rasgado com os lençóis. Então, ao ver que estava tomando seu pulso, perguntou se ele era médico. Ele assentiu e a jovem perguntou se havia desmaiado, se sentia atordoada. Lhes disse que havia tido pesadelos horríveis. Uma espécie de cachorro se aproximava dela, o mesmo que havia visto na cerimônia. Depois mexeu a cabeça de um lado para o outro, como se tentasse se lembrar de algo que permanecia escondido em sua mente. Bob foi até a cama e ela estendeu as duas mãos. Oh, querido, não quero te assustar, mas me sentia muito fraca. Apenas sonhei repetidamente com aquela cidade estranha e antiga. As ruas estavam cheias de uma multidão de pessoas reunidas em torno de um edifício enorme e muito alto. Alguns homens, com trajes cerimoniais, dançavam, uma espécie de dança. Então um deles arrancou um pobre bebê dos braços de sua mãe e
e esmagou sua cabeça contra uma grande pedra de 6 lados. Foi horrível, mas eu não conseguia acordar. Então havia uma jovem com uma coroa de flores na cabeça que se parecia comigo. Havia uma longa fileira de degraus que levavam do lado de fora para esta enorme torre. Subi cada vez mais, enquanto as pessoas uivavam embaixo. Uma porta se abriu e uma sala enorme se iluminou com um estranho brilho esverdeado. Uma sala decorada apenas com pinturas horríveis nas paredes. Havia também um enorme divã e joias azuis e douradas empilhadas entre as almofadas. E o vento uivava sem parar. Logo vou... Célia parou, mas depois de um tempo continuou, sua respiração sufocada de horror. Eu olhei para cima e aquela coisa estava se aproximando, falando com uma voz horrível e gutural. A jovem gritou fracamente e escondeu a cabeça no travesseiro. O médico levantou cuidadosamente os lençóis, revelando o pescoço e os ombros da jovem, que antes estavam cobertos de hematomas e arranhões. Bob ficou olhando espantado. As feridas haviam desaparecido. Olhou o médico nos olhos, mas sacudiu a cabeça e foi até a porta enquanto lhes disse: "Somos todos muito afetados por nervos e pesadelos. Eu não me preocuparia muito com isso, mocinha. Relaxe por alguns dias e aproveite sua lua de mel." O médico fechou a porta atrás de si, sorrindo. O anel ainda estava em seu bolso e ele pretendia enviá-lo ao dono do museu junto com o relato de tudo o que havia acontecido, como Bob havia sugerido. O jovem diria à esposa que o havia perdido. O médico franziu a testa. Havia muitas outras premissas sobre aquele caso que ele ainda não entendia. Aquele cabelo enegrecido no compartimento secreto do anel, por exemplo, e os restos dele que havia encontrado nas unhas de Célia. Talvez pudesse ser explicado de alguma forma racional, mas o que ele não conseguia explicar era que os fios loiros que se misturavam com os cabelos escuros eram, ao serem vistos pelo microscópio, exatamente idênticos aos cabelos de Célia, embora estivessem trancados dentro daquele antigo anel babilônico há 3.000 anos. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!